Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se Não Julgueis. Não julgueis. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 1 a 2, o Senhor Jesus nos disse, Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 2. Jesus dizendo assim, Não julgueis e não sereis julgados, pois com o mesmo julgamento com que julgastes os outros, sereis julgados, e a medida que usardes para os outros, servirá para vós. Amém. Prestem atenção como Jesus falou, queridos irmãos. Não julgueis, e não sereis julgados. Pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgados. E a medida que usardes para os outros, servirá para vós. Amém. Jesus continua falando em Lucas. Em Lucas, no capítulo 18, de versículo 9 a 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Jesus falava assim, para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito, dizendo, Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra do Senhor Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, nosso Senhor Jesus está nos ensinando sobre o não julgar. Quando a gente julga as pessoas, a gente começa a comparar as pessoas até com Ele próprio. E a gente julga e esquece que um dia será julgado. Porque todos nós passaremos por um julgamento. Todos, ninguém vai escapar. Nem os bons e nem os maus. Principalmente os maus. Ninguém vai passar do julgamento de Deus. Então Jesus nos fala, não julgueis e não sereis julgados. Porque se você julga, você vai ser julgado. Pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgados também. E a medida que usardes para os outros, servirá para vós também. Jesus deixou claro isso. E ele nos conta uma parábola. A parábola de 2 homens, um fariseu e um publicano. Fariseu eram aqueles homens que seguiam as leis, entendiam das leis de Deus. E o publicano, ele era um cobrador de impostos. Entre aspas, um ladrão. Então, Jesus nos conta a parábola dizendo assim, que para alguns que confiavam na sua própria justiça, que se achavam que eram santos, dignos, e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano.
O fariseu, conhecedor da lei, de pé, orava assim em seu íntimo, em seu coração: Deus, eu te agradeço, Deus, porque não sou como os outros. Eu não sou como os outros. Aqueles ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano que está aqui do meu lado. Deus, eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. Tudo que eu recebo, eu devolvo o dízimo. Eu pago o dízimo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu oro. O publicano, cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou um pecador. Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu reconheço que sou pecador. Tenha compaixão de mim, meu Deus. E Jesus diz: Eu vos digo, este último, o publicano, cobrador de imposto, voltou para casa justificado, perdoado. Mas o outro não. O fariseu não voltou. E Jesus diz por quê? Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu que conhecia a lei de Deus, que jejuava 2 vezes por semana, que devolvia o seu dízimo de tudo que recebia, do seu trabalho, ele se exaltava e humilhava o publicano. Ele se achava o melhor, que andava certinho na lei de Deus. Mas ele pisava em cima dos outros. Então Jesus diz que quem se exalta será humilhado. O fariseu foi humilhado. E quem se humilha será exaltado. O publicano se humilhou na presença de Deus. Eu sou pecador, tenha piedade de mim, meu Deus. Quem se humilha será exaltado. Ele voltou para casa justificado das suas culpas, dos seus pecados. E é esta mensagem que o Senhor Jesus quer nos passar hoje. Para que a gente não julgue. Hoje nós vivemos no mundo das religiões. Religiões, várias religiões. E alguns que participam dessas religiões, que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que vai nos cultos, que vai nas missas, acham que são melhores que os outros. Eles pensam que são melhores, então julga aqueles que estão no erro e no pecado. Mas aquele que está no erro, que está no pecado, se ele se humilhar na presença de Deus, ele será exaltado. Amém.